Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui a leitura do livro do irmão Bruce Einstein, um comentário sobre o estudo na Epístola de Romanos. Estamos agora nesse tema aqui, né? As Escrituras ensinam que judeus convertidos e gentios serão abençoados juntos sobre Cristo. Vamos ver aqui em qual trecho está baseado, né, esse comentário agora. Está no capítulo 15, do verso 8 ao 13. A gente podia estar lendo, né, primeiro aí esse trecho, para a gente estar na mente aí de onde, o trecho da palavra de Deus que o irmão estava fazendo no comentário. Romanos 8, no verso 15, né? Foi 15 ou 13? Eu não lembro agora. A do 8 ao 15, né? Tá bom. Então vamos lá. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 15, do verso 8 ao 13. Nos capítulos 1 a 3, vimos os judeus e gentios em posições bem diferentes. Na verdade, em polos opostos, naturalmente falando. Mas tendo falhado em sua responsabilidade para com Deus, seus pecados os reduziram a um denominador comum como pecadores. Nos capítulos 3, de 21 até o capítulo 8, no verso 39, vimos crentes dentre os judeus e gentios, juntamente abençoados pela justiça de Deus. Então, nos capítulos 12 até o capítulo 15, verso 7, os judeus e gentios crentes foram exortados a caminhar juntos em unidade prática, não permitindo que preconceitos e estilos de vida antigos interferissem. Nos versos 8 a 12, para ajudá-los com isso, nos próximos 5 versículos, Paulo mostra que o ministério de Jesus Cristo, a circuncisão, na verdade, inclui judeus e gentios. De fato, sempre foi sua intenção que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, e assim fossem abençoados em conexão com Israel. 4 escrituras são citadas das 3 partes principais do Velho Testamento: a lei, os salmos e os profetas. Lucas 24, 44. Para provar isso.
No Salmo 18:49, deixa eu dar só uma paradinha aqui, né, irmãos? Para comentar um pouquinho só esse trecho aí que a gente leu. Então, a gente sempre lembrar, no início lá dos Romanos, né, a gente tinha os judeus de um lado, os gentios de outro. Os judeus, Deus deu a ele, né, elegeu esse povo aí para transformá-lo em uma nação, né, deu a eles a lei e os profetas ali, e se eles cumprissem, né, todos os requisitos da lei, eles poderiam ter uma vida próspera aqui na terra. Deu os profetas, que também anunciaram para eles a vinda do Messias, aquele que ia, né, restaurar, aquele que ia estabelecer o reino, né, através da nação de Israel, aqui na terra. E através desse reino, dessa nação, Israel, todas as outras nações seriam abençoadas. Isso quem faria isso, não, ou quem fará, né, é o Senhor Jesus Cristo, que é o Messias. Então, mas o Senhor Jesus veio, o Messias deles, mas eles não creram, rejeitaram e mataram, né? Então, Deus deixou de tratar com eles. Mas nessa situação aí, né, os gentios, tendo recebido a lei, os profetas, subiu o coração dele muito orgulho e muita, como é que a gente pode falar, vaidade, né, a ponto de eles desprezarem os gentios de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma que a palavra de Deus não ensinava isso, né? Ensinava, claro, a lei, os profetas ensinavam a separação do pecado e do mal, né? Mas nunca ensinou essa subir esse orgulho no coração, né? A ponto de eles desprezarem totalmente os gentios de forma, vamos dizer assim, orgulhosa, vaidosa, preconceituosa, o que a gente quiser colocar mais aí. Então havia uma barreira grande de separação aí que foi estabelecida, né, entre os judeus e os gentios. Mas quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, fez esse sacrifício, né, para nos salvar, e depois ao terceiro dia ressuscitou, e depois, né, ele subiu ao céu, né, estando agora à direita de Deus Pai, em glória, ele então envia o Espírito Santo para, vamos dizer assim, para estabelecer e criar agora uma nova companhia, um novo povo, e estabelecer assim esse povo que agora não seria mais um caráter terreno, mas celestial, e esse povo formado por judeus e gentios. Então, aquela barreira que separava os dois, né, foi removida pelo Senhor Jesus Cristo e pelo estabelecimento, né, da igreja com o quê? Com o batismo com o Espírito Santo. Então, foi removida essa barreira. Então, já não há mais essa diferenciação entre judeu e gentil na igreja. Quando um judeu crê no Senhor Jesus, ele deixa de ser judeu, vamos dizer assim, né? E passa a ser igreja de Deus. Um gentil, que era um pagão, né, de qualquer outra nação que não a de Israel, vamos dizer assim, um pagão, um gentil, quando crê no Senhor Jesus, ele deixa de ser um pagão e se torna agora igreja de Deus, que são aqueles que são chamados hoje de cristão.
Então, essa barreira foi removida. E o que Paulo fala, né, que a gente estava estudando, estava lendo, né, dos comentários do Irmão Vicência, a partir do capítulo 14 até o 15:7, né, é que nessa nova, esse novo povo aí, que foi estabelecido, que Deus agora trata, né, aqui na terra, que é a igreja, não deve haver, né, essas questões de preconceito e orgulho e vaidades, né, por conta de estilos de vida, forma de viver aqui na Terra, né, cultura onde eles foram criados. Então, essas coisas não deveriam e não devem atrapalhar aquilo que Deus, o Senhor Jesus, estabeleceu, que é um povo, né, em unidade, unidos, né, cada um como membro do corpo de Cristo, unidos à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas não deveriam, então, atrapalhar essa obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, que é edificando a sua igreja. A gente sempre tem que lembrar que a igreja, né, é uma obra ainda em construção, viu, irmãos? Porque às vezes a gente pensa que já está acabada. Não. O Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Né? Ele está colocando ainda pedras, né, vamos dizer assim, para formar esse edifício que é a igreja. E as pedras são, né, aqueles que vão se convertendo, crendo no Senhor Jesus Cristo e são acrescentadas a essa igreja. E para isso, né, para essa edificação, ele deu dons aos homens, deu os apóstolos, deu os profetas, deu os pastores, deu os evangelistas, né? Deu os pastores, não, deu os evangelistas e deu os doutores e mestres. Né? Isso tudo estou falando lá de Efésios, se eu não me engano, o capítulo 3 ou 4, não estou lembrado. Mas, para essa construção, o Senhor, né, deu esses dons para que, através desses dons, ele vai usando, né, irmãos e irmãs nessa obra de edificação. Então, quem vai acrescentando é o Senhor Jesus. E ele vai usando esses dons para, né, que cada um que vai sendo acrescentado possa assim estar crescendo, né, unido aí, em unidade nesse corpo vivo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Tá bom? Deixa eu dar uma paradinha assim para comentar isso, para a gente ter uma, né, porque o irmão ele começa ali no capítulos 1 a 3, então ele volta lá atrás para capítulo 1 de Romanos e vem, né, até essa parte que a gente acabou de ler aí, que é o capítulo 15, de 8 a 13. Tá bom? Algum irmão quiser comentar alguma coisa, acrescentar aqui, para ajudar aqui nas explanações, fique à vontade, viu, irmãos? Vamos continuar, então, né? Aonde mesmo, Dal? Certo. Vou pegar um pouquinho antes aí, para a gente retomar a linha aqui de pensamento. 4 escrituras são citadas das 3 partes principais do Velho Testamento, a lei, o Salmo e os profetas, para provar isso. Né? Então, vamos lá. O verso 9 de Romanos 15, né? Romanos 15, 9. No Salmo 18:49, Davi antecipou um dia em que o Senhor
cantará a Deus no meio de uma multidão de gentios crentes. Então, provar isso aí é provar que o povo gentil, né, que Deus, ele já previa, vamos dizer assim, vamos dizer assim, já estava no coração de Deus, era um mistério escondido ali, né, um mistério de Deus, a gente sabe disso porque depois Paulo fala isso, que é um mistério que estava no coração de Deus ali, desde antes da fundação do mundo, mas ele, né, nas escrituras aí dos salmos, profetas e tudo, e na lei, deixava sempre uma, vamos dizer assim, uma pista, né, que só espiritualmente, né, e depois que aconteceu, é que poderia se entender realmente do que Deus estava falando. Então, que é uma das coisas que é o quê? Que os gentios, né, eles receberiam também essa mesma bênção, vamos dizer assim, seria um povo também que Deus estaria em misericórdia, em amor, em graça, né, olhando também para eles, né. Isso mesmo que se fosse aqui na Terra através da nação de Israel e do reinado do Messias, né, esse povo gentil também poderia, então, usufruir dessas bênçãos e dessa graça, desse amor de Deus. Então, a gente vê aí a prova disso escrito no Salmo, nos profetas e na lei. E aí está falando primeiro do Salmo, no Salmo 18:49, Davi antecipou um dia em que o Senhor cantará a Deus por meio de uma multidão de gentios crentes. Então, isso está lá no Salmo de Davi, né? No capítulo 18, verso 49. A gente podia até dar uma olhada lá, né? Acho que ele falou lá, mas a gente pode dar uma olhada aí. Salmo 18:49. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Tá vendo? Então, até acho que não sei se é hebreu, mas o salmo aí está como se fosse o Senhor Jesus falando, né? Te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Então, entre as nações seriam as nações gentias, né? Você tem a nação de Israel e tem as outras nações. Então, mostrando aí que as nações gentias também participariam aí nos louvores ao nome do Senhor. Mais um texto bíblico agora em Hebreus, né? Aí, exato, Hebreus 2:12, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Né? Baseado também lá no Salmo, que a gente acabou de ler, e o Senhor Jesus, né, falando isso, né? Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que irmãos seriam esses? Né? Seriam também os gentios, né? Que está falando da igreja, né? Da assembleia, que é formada tanto por judeus como tanto pelo povo, de Israel, representado pela tribo de Judá, judeus, como pelos gentios, né? Crentes também. Nós devemos continuar lá, Dalma. Isso. Então, esse foi o verso 9, falando aí do Salmo. Verso 10. Em Deuteronômio 32:43, Moisés anuncia que chegaria o tempo em que os gentios convertidos se alegrariam nas bênçãos da salvação com o seu povo Israel. Então, lembrando que Deuteronômio já nos fala da lei. O Salmo lá, Salmos, Deuteronômio já nos fala da lei. Então, porque o
Levíticos, Números, Deuteronômios, são os 3 livros aí que a gente vê toda a lei sendo dada ali para o povo de Israel. Então, em Deuteronômios 32, 43, a gente pode ler Moisés falando sobre isso aí, né? Em que os gentios convertidos se alegrariam nas bênçãos da salvação com o seu povo Israel. Trinta e dois, 43. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então a gente está vendo aí, né, num livro que é da lei, vamos dizer assim, né, esse anúncio de que os gentios aí, ou as nações gentias também iam participar nesse júbilo, né, vamos dizer assim, da vitória do Senhor, do estabelecimento, né, do reino aqui, o reino milenar. Então, nações gentias também iam poder participar disso, jubilando, se alegrando, né, juntamente com o povo de Israel na sua terra lá, né? E terá misericórdia da sua terra e do seu povo, que é Israel aí no caso, tá bom? Mas aí a gente vê também as nações gentias participando dessa alegria, desse júbilo, da vitória do Senhor. Verso 11. No Salmo 117, 1, ouvimos Israel convidando os gentios a louvar o Senhor com eles. Ó, Salmo 117, 1. Aí agora, no caso, gente, o Israel convidando os gentios. Então perceba, irmãos, que tem várias escrituras falando, né, dos gentios tendo uma participação, né, nessas bênçãos aí, nesse louvor, nessa adoração ao Senhor. Então, você vê que foi coisa mesmo da carne do homem, né, que levou os judeus a terem esse orgulho, essa vaidade, esse orgulho no coração, a ponto de não querer receber os gentios, de rejeitarem. E isso eles, né, mesmo no início da igreja ali, Deus teve que agir de forma poderosa através dos sinais de línguas, né? Porque vocês se lembram lá que quando Pedro vai falar com Cornélio lá, Cornélio recebeu uma visão, Pedro também. Olha como Deus agiu, né? O Senhor Jesus agiu, teve que agir com sinais e sonhos, visões. Por quê? Por causa de Cornélio? Não, por causa de Pedro e dos que iam com ele, que eram judeus, e judeu pede sinal. E aí, então, Cornélio teve a visão, Pedro teve visão, depois, quando Pedro vai à casa de Cornélio junto com outros judeus, e ele anuncia ali, fala do evangelho, e eles creem ali no Senhor Jesus, então, recebem ali o Espírito Santo, e para que eles são ali selados com o Espírito Santo, não é batizado, meus irmãos, são selados com o Espírito Santo, porque o batismo já tinha ocorrido lá em Atos 2:42, naquele momento ali que eles são selados com o Espírito Santo, eles falam em línguas. Por causa de quê? Por causa dos judeus que estavam ali, Pedro e os outros judeus, para que eles vissem, através daquele sinal, o mesmo sinal que foi dado quando houve o batismo da igreja lá, o início lá, né, no meio daqueles judeus todos ali e tudo. Qual foi o sinal? Né? Falaram em línguas estranhas, línguas estrangeiras, e todos aqueles que eram estrangeiros ali puderam ouvir a pregação daqueles homens judeus ali, que eram os discípulos do Senhor, falarem nas suas próprias línguas maternas, ou, né, suas línguas de sua naturalidade, de onde eles vieram, que eram judeus de toda parte do mundo.
E da mesma forma que o Senhor fez aquele sinal, porque ali só tinha judeus, e aí os judeus viram aquele sinal e creram que era Deus agindo com grande poder ali, da mesma forma com Pedro lá e Cornélio, aquele gentil, quando ele creu no Senhor Jesus, foi selado com o Espírito Santo, eles também falaram em línguas, para que Pedro e os outros judeus pudessem crer. Então, Deus teve que agir aí com mão poderosa por causa desse, vamos dizer assim, com esses sinais, né? Porque os judeus tinham um coração realmente muito duro, principalmente contra os gentios, e aí o Senhor teve que usar esses sinais, essas maravilhas aí, para que eles crescem e acreditassem que realmente Deus também estava agindo e estava acrescentando, né, vamos dizer assim, à igreja, né, pessoas que não eram judeus, eram gentios, pagãos, também faziam parte, assim quando criam no Senhor Jesus, também faziam parte, e fazem parte também da igreja, tá? Então tem isso aí. Então a gente vê várias escrituras aí mostrando isso, né? Então Salmo 117:1 fala: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Aí é um salmo, né, de Davi, e Davi chamando quem para louvar o Senhor? Todas as nações. Não é só a nação de Israel, todas as nações. Então, vê que o Senhor, o Espírito Santo inspirando aí a Davi, ele fala: louvai ao Senhor todas as nações. Tá bom? Verso 12, em Isaías 11:10, o profeta fala da inclusão do gentio no reinado do Messias de Israel. Então, a gente viu ali Salmos, vimos a, a lei, nos livros da lei, e agora no livro de profetas, também falando da inclusão dos gentios no reinado do Messias. Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Bota outras traduções aí, Dal, para eu poder pegar mais ou menos assim o significado de pendão, se tem um outro. Porque pendão é tipo uma, não sei se é uma bandeira ou alguma coisa que hasteia como um testemunho, como um sinal, ou alguma coisa assim. Ah lá, estandarte, né? E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, então será buscada pelos gentios, o lugar do seu repouso será glorioso. Então, estandarte é tipo uma bandeira com um brasão, vamos dizer assim, ou com um símbolo, né? Um desenho que representa aquele povo ali, ou aquela tribo, ou aquela nação, né? Então, quando a pessoa via de longe aquela bandeira ou aquele estandarte, sabia, né, quem era aquele povo ali, quem era aquela nação e quem era rei sobre eles. Estandarte geralmente, né, mostrava assim o, o símbolo assim real do rei para quem a visse soubesse que ali aquele povo, aquela nação, aquela tribo, né, pertencia a aquele rei. E nesse caso aí, o estandarte dos povos, né, é a raiz de Jessé. A raiz de Jessé é o Senhor Jesus Cristo. A raiz de Jessé é o pai de Davi, que é o primeiro rei de Israel, no caso, né, que unificou todas as tribos e se tornou o primeiro grande rei sobre Israel, né, que foi o rei colocado ali, o rei segundo o coração de Deus. E o Senhor Jesus, né, ele pertence aí a essa descendência, a essa família, vamos dizer assim, né, através de
de José, né, o esposo de Maria, na época do nascimento, assim, do Senhor Jesus Cristo aqui. Então, aí o profeta fala da inclusão do gentio no reinado do Messias de Israel. Vamos continuar. O irmão quiser também comentar alguma coisa, dá um tempinho aqui. O verso 12. Não, desculpa. Vamos continuar aqui, né? Já lemos essa parte aí do verso 12. Essas escrituras não ensinam que os crentes dentre os gentios seriam parte da igreja, o que é revelado no mistério, mas elas mostram que Deus quer que judeus e gentios convertidos se regozijem juntamente ao confiarem em Cristo. Então foi aquilo que a gente falou, né? As escrituras lá do Antigo Testamento está falando de quê? De Deus abençoando os gentios através da nação de Israel, tendo sobre ela o rei, o Senhor Jesus Cristo, como Messias. Nesse momento que acontecer isso, então, os gentios também serão abençoados. Mas isso daí mostra, né, vamos dizer assim, o desejo do coração de Deus de que, né, os gentios também pudessem estar louvando e confiando no Senhor Jesus Cristo, assim como os judeus. O irmão Jorge Santos levantou a mão. Pode. Alguma coisa, irmão Jorge? Pode falar aí. Ô Wesley, quando você falou aí sobre as tribos que era reconhecida pelo estandarte, aí eu fui procurar o significado aqui, não consegui encaixar bem na palavra. O que significa? O estandarte. Você fala o estandarte? Isso, Jorge? isso, exato. O estandarte tipo uma bandeira, né? Mas não é uma bandeira assim. Ele é um é uma bandeira que nela tem, vamos dizer assim, gravado um símbolo, algum símbolo que representa o rei ou o líder ou aquela, vamos dizer assim, aquela tribo, aquela nação. As tribos de Israel todas tinham o seu estandarte. Então, por exemplo, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Ruben, cada uma tinha o seu estandarte. Então, no meio lá daquela multidão toda de gente, né, cada um levantava o seu estandarte. Então, as pessoas podiam olhar de longe e ver, ó, a tribo de Benjamim está reunida lá. Então, quem era da tribo Benjamim ia na direção lá do estandarte e podia estar lá com sua tribo. Então, o estandarte é como se fosse um sinal que mostra, né, ou diz quem é aquele povo ali, entendeu? E como nação seria também a mesma coisa. O estandarte da nação vai diferenciar uma nação da outra. Não é? Hoje a gente usa bandeiras, vamos dizer assim. Aí o Elton botou até outro significado, emblema, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe, quando levanta a bandeira do Brasil, todo mundo sabe que ali é o povo brasileiro. A dos Estados Unidos é o povo americano, e aí vai. Esse estandarte, no caso, é um pouco diferente da bandeira, porque ele não tem, se não me engano, né, ele não tem aquela forma só quadrada assim. E é um pouco diferente, mas ele tem um símbolo ali que quando a pessoa olhava, sabia de quem era aquele estandarte, a quem pertencia, né, aquele que estava levantando o estandarte e que os que estavam sobre aquele estandarte, a quem eles pertenciam. No caso, por exemplo, das tribos de Israel, cada um tinha o seu estandarte, e aí está falando, né, naquele que a gente viu ali, naquele versículo, que o estandarte deles é o Senhor Jesus, né, que é a raiz de Jessé. Então, será o estandarte no milênio, né, quando o Senhor estabeleceu o milênio, esse estandarte do Senhor Jesus Cristo vai estar
todos os povos, todas as nações estão sobre ele, louvando a o Senhor Jesus Cristo, sobre esse estandarte, ou sobre, vamos dizer assim, sobre o domínio desse estandarte, sobre a submissão a esse que é o dono, vamos dizer assim, né? Que esse estandarte ali representa. Então é tipo um emblema, como o Elton botou, entendeu? É porque hoje a gente usa mais bandeiras, né? Aí a gente, quando fala de estandarte, a gente, né, precisa realmente fazer essa associação e tudo mais. Mas antigamente, né, até a época medieval, né, que tinha muitas essas questões de tribos, de famílias, né? Então era usado muito o estandarte, né? E aí por exemplo, cada tribo de Israel tinha o seu estandarte. Se vocês não, se vocês lerem lá, por exemplo, acho que é Êxodo ou depois Levítico, durante a caminhada do deserto, até a organização das tribos, a posição que cada tribo ia ficar ao redor do tabernáculo, onde parava e o tabernáculo era montado. Eles paravam em algum lugar, o tabernáculo de Deus era montado. Então, cada tribo, ela tinha uma posição já determinada por Deus onde eles deveriam ficar. Né? 2 tribos ficavam ao norte do tabernáculo, mais 2 tribos a leste, mais 2 tribos a oeste, mais 2 tribos ao sul. Então, no meio daquela multidão toda, né, as pessoas podiam se perder, vamos dizer assim, né? No meio daquela multidão toda. Onde é que está minha tribo, tal, tal? Ele ia saber onde estava a sua tribo. De longe, poderia ver o estandarte estendido e eles poderiam, então, ficar sobre aquele estandarte que era da sua tribo. Então, cada tribo tinha seu estandarte e sua posição determinada ali por Deus até a posição. Os irmãos verem como nas coisas de Deus tudo com ordem e decência. Eles não andaram pelo deserto parecendo uma multidão sem ordem, sem decência, sem ir com confusão, não. Eles andavam, paravam, voltavam a andar, tudo com ordem. Ordem estabelecida por Deus. Ordem estabelecida por Deus. Eles paravam quando a nuvem parava. Ou a coluna de fogo à noite parava. Então, quando parava, eles paravam. Quando a coluna de nuvem de dia ou a coluna de fogo de noite começava a se mover e sair, era a hora de eles, então, levantar acampamento e começar a caminhar. Tudo na direção do Senhor. Né? Então, tinha os estandartes, tinha as trombetas, ou era alguma coisa dessa que eles tocavam para poder fazer os sinais de, tipo, levantar acampamento, parar, né? E todos usavam esses instrumentos também para sinais e, assim, orientação. Como hoje também não é muito mais usado muito, né? Mas os exércitos usavam muito na época que não tinha as comunicação via rádio, essas coisas todas, né? Aqueles toques de trombeta, toque de estandartes sendo levantados, bandeirolas e outras coisas mais, eram sinais e mensagens que eram também passadas para os exércitos. Te deu para entender, Jorge? Não, sim, ficou bem claro aqui, sim. Os irmãos também ajudaram aí também, colocando o significado. Porque quando eu fui procurar, eu procurei com E, entendeu? Que significa, na verdade, outra coisa, não coloquei com E, não. Mas foi sanando minha dúvida aqui, grato, viu? Beleza. Vou ler o texto. O irmão Alexandre até botou aqui, né, corneta, era tocada as cornetas, né, para poder o povo levantar o acampamento, sair, ou então parar para montar acampamento e outras coisas mais. Pode falar, Danilo. Eu vou ler aqui o texto do dicionário conciso, que fala um pouco disso aí. É rapidinho, o trecho é pequeno. Bandeira, geral. Cada tribo tinha a sua própria bandeira ou estandarte, e cada família sua própria insígnia. No arraial, as 12 tribos foram organizadas com as 12 tribos foram... Eu estou repetindo. No arraial, as 12 tribos foram organizadas com 3 em cada lado, uma de cada 3, dando o nome a essa banda ou arraial. Assim, a bandeira de Judá é chamada de bandeira do arraial ou do exército de Judá, que estava no oriente. O arraial de Ruben ao sul, o de Efraim ao ocidente, e o arraial de Dan ao norte.
A Escritura não declara a forma das bandeiras insígnias. Os rabinos dizem que a bandeira de Judá se assemelhava a um leão. Compare Gênesis, ele dá as referências aqui. A de Ruben a um homem, a de Efraim a um boi, e a de Dan a uma águia. Se assim for, os mesmos personagens aparecem nos rostos dos 4 animais ou seres viventes, em Ezequiel e em Apocalipse. Para o cristão, Cristo é a única bandeira e seu estandarte é o amor. Pronto. Obrigado, Danilo. Eu estava tentando lembrar disso, né, da palavra a insígnia, né? O seu estava falando símbolo, mas seria a insígnia, né? É como, por exemplo, o escudo, né? A gente tinha escudo na escola, cada escola tinha a sua insígnia, né? No escudo. Né? Os exércitos também, as corporações militares usam muito isso, né? Insígnias, símbolos, para poder fazer essa diferenciação e cada um saber o seu local, a que grupo pertence, vamos dizer assim, né? E na época do povo de Israel também era usado isso. Obrigado, Danilo, pela leitura aí do dicionário conciso, né? Nos esclarecendo mais ainda sobre esse assunto aí. Vamos continuar, né? Então, parou aonde dá? Deixa eu ver aqui. Certo. Então, Deus quer que judeus e gentios convertidos se regozijem juntamente ao confiar em Cristo. Então, isso é um desejo do coração de Deus desde sempre, meus irmãos. Não é uma coisa que Deus está tratando com Israel lá no Antigo Testamento, mas o desejo de Deus é que, através do povo de Israel, os gentios também pudessem participar, né, desse regozijo, né, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Desde aquele tempo lá. A igreja, né, é uma coisa, não era uma coisa que estava no coração de Deus, um mistério guardado. E que ela tira, vamos dizer assim, esse muro de separação entre judeu e gentio. Então, na igreja, quando se fala de igreja, não está se falando de judeu nem de gentio. Está se falando de pessoas salvas, lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que creram nele. De qualquer nação. Ao afirmar isso, Paulo dá a entender que nossos corações, portanto, devem ser largos o suficiente para incluir ambos, judeus e gentios, em assuntos da comunhão prática. Já que muitas das diferenças entre crentes na igreja primitiva tinham se originado de suas vidas anteriores como judeus e gentios. Ele desejava que essa verdade os encorajasse a usar a diligência para caminhar juntos em união prática. Isso encerra formalmente as exortações da epístola de Paulo, da epístola de Romanos, no caso, né? Foi aquelas exortações que Paulo começou a dar mais firmemente a partir do capítulo 14, né? Para que a igreja não tivesse essa diferenciação, porque um irmão era judeu, o outro era gentio, e não houvesse essa diferenciação. Então, foi uma exortação aí para a igreja. Verso 13. Paulo conclui com uma bendição, recomendando os santos romanos ao Deus de esperança, que os encheria de gozo e paz, e crendo com confiança de que eles abundariam em esperança até o fim. Essencialmente, seu desejo por eles é que fossem encontrados em um bom estado espiritual de alma, e assim serem capazes, pelo poder do Espírito Santo, de colocar em prática as exortações que ele havia dado.
Tudo tranquilo aí, irmãos e irmãs? Essa parte aí do comentário aí do irmão Brucente ficou bem claro aí para todos os irmãos e irmãs, né? Ela aí está abrangendo aí, principalmente, vamos dizer assim, tudo que a gente já estava lendo a partir do 14 e chegando nessa conclusão aí no capítulo 15, verso 13, né? Com a exortação aí de Paulo para que os irmãos, aí a gente falando de igreja, formada naquela época, basicamente, né, por judeus e gentios, tivesse essa paz, essa alegria de estarem juntos, né, desfrutando das coisas do Senhor Jesus Cristo, sem animosidades, sem contendas, sem discussões, sem preconceitos, né? Mas um ajudando o outro, buscando o que é de interesse do outro irmão e buscando assim estar em paz nas coisas do Senhor. Exato. Todos foram chamados para a paz. Então aí conclui aí nesse verso 13, esse capítulo 14, 15 até o 13 que a gente estava lendo, que a gente leu esses últimos tempos aí, sobre, né, esse assunto de judeus e gentios na igreja. Pode acontecer isso ainda hoje, meus irmãos? Pense bem. Né? Naquela época estava bem definido ali, né, judeus e gentios. E hoje? Nós temos judeus, né, irmãos judeus, que pode ocorrer alguma questão dessa que a gente tem lido esses últimos tempos, né? Aqueles conflitos, ou aquelas discussões, ou aquelas coisas sobre alimento, sobre guardar festas. Será que hoje nós podemos ter casos similares ou semelhantes a isso que a palavra de Deus nos trouxe? Será que esses trechos aí que Paulo traz para nós em 14 até 15 e 13, ela ainda é relevante atualmente? É importante? O que é que os irmãos acham? Irmão Alexandre, quer falar aí? Você que escreveu ali, mas falando é melhor, Alexandre. A gente entender o seu pensamento. Ou não pode falar hoje. Se não puder, eu leio aqui para os irmãos e a gente conversa. O irmão Alexandre botou ali, né? Colocou ali. Não sei se ele está com algum problema, alguma dificuldade no microfone ou em falar, mas ele colocou assim: temos cristãos judaizados, né? E trazendo esses conflitos. A gente percebe, né, que no testemunho cristão hoje, o que a gente pode chamar assim de cristandade como um todo, houve realmente isso, muito disso mesmo, né, a trazer as coisas da religião judaica para a igreja. E com isso, né, com trazendo esses elementos judaicos para a igreja, né, acontecer de ocorrer situações como essas que a gente leu no capítulo de Romanos 14 até o 15 e 13, de haver conflitos, né, e outras coisas mais, né, um irmão que se achando mais crente do que o outro por causa disso, porque né, guarda lá algumas coisas da religião judaica, o outro porque não guarda e vamos dizer assim, e aí menospreza e despreza o outro irmão, mas eu penso assim,
trazer esses elementos judaicos para a igreja hoje, depois de quase 2000 anos depois que a igreja foi assim, começou a igreja, vamos dizer assim, e a quantidade de luz que nós já temos, porque foi nos dado a revelação concernente à igreja, né, as suas doutrinas e tudo mais, já está completa. Foi nos dado tudo já, tem lá nas epístolas, tudo. E o Espírito Santo, né, aprove assim, o Espírito Santo chegar até nós, com essa segurança da palavra de Deus. Então, se já temos essa luz e esse entendimento, né, temos lá a Epístola aos Hebreus, que quando você lê, você vê claramente, né, você vê de forma, eu estou falando clara, assim, no sentido de que direta, né, o escrito ali da Epístola dos Hebreus falando, né, para sair fora do arraial ao Senhor Jesus, e falando ali na toda a Epístola dos Hebreus, né, como a igreja, né, não tem nada a ver ali com os ritos e as coisas do judaísmo. Então, se nós já temos essa luz, um cristão hoje, que traz esses elementos judaizantes, essas coisas todas, né, fica mais, vamos dizer assim, difícil, né, a gente lidar com um cristão assim. Claro que a gente vai sempre seguir o princípio da paz, mas a gente não vai poder ter comunhão, porque você trazer, já está bem claro, já foi nos revelado nas epístolas, que esses elementos judaicos, essas coisas judaicas, não são da igreja. Então, se não é da igreja, vai tirar aquela ordem que foi dada para a igreja, se algum irmão vem e quer acrescentar esses elementos judaicos. Então, se o irmão insiste em querer acrescentar esses elementos judaicos na ordem que foi dada para a igreja, a gente, a assembleia, né, onde está ocorrendo isso, tem que tomar uma ação, né, de correção contra esse mal, que aí se torna um mal, né, porque é uma má doutrina, que vai estar desvirtuando tirando, né, do caminho correto da Assembleia, segundo aquilo que Deus deu. Então, a Assembleia vai ter que tomar uma ação, né, de disciplina, para poder corrigir e evitar que o mal, vamos dizer assim, espalhe e contamine, né, na Assembleia. Então, tem essa questão, né? Quanto a essa questão de crentes judaizantes, né? Agora, pode ocorrer também entre crentes mesmo que não são judaizantes, né? Alguns entendimentos no exercício de pessoal de cada crente, né? O irmão tem um exercício, uma prática, vamos dizer assim, pessoal sua, na sua caminhada, pessoal com o Senhor Jesus, de fé e tudo mais, ele ter um exercício, o outro não ter aquele mesmo exercício, não estou falando de doutrina, não estou falando daquilo que é mandamento do Senhor, tá bom, irmão? Um exercício, uma prática pessoal do irmão. O outro não tem aquela prática. Então, por causa disso, não pode haver dissensões, não pode haver disputa, contenda entre os irmãos, ou partidarismo, ou vaidade, ou orgulho, qualquer coisa que vai fazer com que tire a paz na Assembleia, né? Então, é um assunto que a gente tem que estar bem atento aí, quando se fala de um exercício e da sua prática, cada um na sua prática pessoal, seus exercícios pessoais com o Senhor, né, na sua caminhada cristã, né? Deixando claro sempre
a parte disso, aquilo que é doutrina, aquilo que é mandamento do Senhor. Aquilo que é doutrina, que é mandamento do Senhor, é para todos nós, para todos aqueles que carregam o estandarte, né, vamos dizer assim, de Cristo, com o nome dele. Nós carregamos, né, esse nome de Cristo, porque somos cristãos. E assim temos que honrar e estar sobre esse estandarte e obedecendo, sendo fiel. Então, nisso aí não tem, vamos dizer assim, negociação. A gente não negocia com a verdade da palavra de Deus, né? A gente não faz concessões com aquilo que a palavra de Deus nos deu como verdade, daquilo como nós devemos nos portar e como nós devemos nos comportar, nos portar ou agir enquanto estamos aqui, né, neste mundo, sendo, né, o baluarte da verdade, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Né, que Paulo fala para Timóteo, para que saibais como deveis andar na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Vai ser coluna e estandarte da verdade, né? Dá no mesmo, vamos dizer assim, em termos de dar o testemunho. Aí, se sem dúvida alguma, grande é o mistério da... Não, é o 15. 15. Mas se tardar, para que saiba, eu falei 16, mas é o 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivos, Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza. Coluna aí, meus irmãos, aquilo que dá o testemunho. E é um testemunho seguro e verdadeiro. Então, nisso aí a gente não pode negociar. Não pode, vamos dizer assim, ter concessão. Não. Como é que a igreja de Deus anda, caminha? É assim. Então, se vem um outro irmão e diz que a igreja de Deus tem que caminhar de outra forma, da forma judaica, da forma da lei mosaica, não, aí não. Né? Aí não tem como, porque a gente tá, vamos dizer assim, tendo comunhão com o irmão assim, se ele não quer andar na mesma verdade, na mesma firmeza, tá bom mesmo? Então a gente concluiu essa parte. Já estamos agora 9h24, não sei se dá para a gente ver, continuar na próxima parte que tem aí, ou se a gente para aqui e deixa para terça-feira, vamos dar uma olhadinha. Aí vem o resumo, podemos dar uma olhada, né? Então, aí a gente dá tempo. Dá tempo aí que é pequenininho aí. Resumo da justiça prática demonstrada na vida cristã. Justiça prática demonstrada na vida cristã. O resumo. Esta seção prática da epístola. Então, a seção prática da epístola que ele está falando aí começa lá no capítulo 12 e vai até o capítulo 15, verso 13, tá bom? Então, essa seção parte da epístola de Romanos, né, mostrou que há agora motivos e atitudes inteiramente novos no crente. E eles se manifestam para com Deus, né? A gente vê isso no capítulo 12, do verso 1 a 8. Né? Se o irmão lembrar, lá fala sobre sobre a consagração, né?
que é Rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, 1. 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Acho que aí tá bom, Dal. Então, você vê que no capítulo 12 já começa, né? A gente leu já e viu nos comentários, já começa falando dessa consagração para Deus. Para quê? Para que a gente possa ser usado por Ele, na obra dEle, para que, né, no nosso caminhar prático e tudo mais, a gente, cada cristão sendo usado por Deus, possa ser útil para o crescimento do corpo de Cristo. Crescimento do corpo de Cristo. Então, sempre vai ter a relação primeiro com Deus e aí depois com os crentes, né? Que é o que fala ali, né? Capítulo 12, de 9 a 13, para com os crentes. Depois, capítulo 12, até do verso 14 ao 21, para com o mundo. Capítulo 13, de 1 a 14, para com as autoridades civis, né? Se vocês lembrarem, lá no capítulo 13, de 1 a 14, fala lá da submissão às autoridades estabelecidas aqui no mundo. É um capítulo muito conhecido, né? Sempre nós lemos, e que nos fala de que as autoridades foram instituídas por Deus para trazer, né, a justiça. Né? Se não houvesse essas autoridades, o mundo seria um caos. Né? Seria um caos. Então, essa justiça aí, mesmo que hoje a gente saiba que a justiça sofra, mas ainda assim, mesmo sofrendo, ainda existe justiça, e o mal vem sendo refreado por conta disso. Quando não há essa justiça, mesmo sofrida, vamos dizer assim, né, instala-se o caos e é só, vamos dizer assim, coisas muito ruins acontecendo, né? E depois, capítulo 14 até o capítulo 15, verso 13, que a gente terminou de ler hoje, que é, né, a nossa aí, relação com aqueles que são fracos na fé, né? Então, estou falando nós, para a gente entender que eu penso assim, né? Todos recebem de Deus fé por medida, mas tem certas coisas que, né, certas situações que um irmão é mais fraco na fé do que outro, e depois vice-versa, em outra situação já muda. Aquele irmão que parece ser fraco na fé já tem uma fé mais, vamos dizer assim, mais estabelecida, mais forte do que aquele que na outra situação era mais forte. Então, isso aí não é para trazer o pensamento na nossa cabeça, né, no nosso pensamento natural, de achar que o irmão mais fraco na fé do que o outro, né, é uma coisa assim estabelecida e sempre. Não, é determinadas situações, né, em que realmente, né, e pode ser o irmão mais proeminente que a gente possa pensar aí. Né? Pense no irmão aí que vocês admiram, vamos dizer assim, a fé dele, seja né, pela obra que ele faz, que o Senhor tem dado aí para fazer. Pense nesse irmão. Né? Nós temos essa tendência de achar que aquele irmão, né, esse irmão tem mais fé, a fé é mais forte do que a nossa. Pode ser naquela obra que ele está fazendo, aquilo que ele está fazendo, que nós não temos a mesma, vamos dizer assim, direção, pode ser. Mas pode ter outras coisas em que aquele irmão é fraco em relação ao outro.
Por isso que precisamos sempre uns dos outros. Porque naquilo que nós somos fracos, nós vamos ter aqueles nossos irmãos que são fortes. E naquilo que nossos irmãos são fracos, ele vai ter a nós que somos fortes, e assim vice-versa. E vamos assim caminhando, né? Nessa, vamos dizer assim, caminhada, sabendo que, né? Como Paulo falou, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque eu tendo esse pensamento e esse entendimento, né, de que tudo vem do Senhor e que a força, o poder vem do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está fraco, a gente está totalmente dependente do Senhor nas coisas de Deus. Aí a gente está falando de uma fraqueza, de uma força, que não é essa mesma que está falando aí do fraco na fé, mas eu estou pegando isso como um princípio aqui só para a gente ter sempre no coração esse espírito de humildade, de mansidão e de dependência do Senhor em tudo, né? Nós não podemos nada, o Senhor Jesus pode todas as coisas. Então a gente pode, é muito fácil da nossa parte, né? Vou falar assim, é muito fácil de mim eu fazer alguma coisa para o Senhor e de repente eu estar me orgulhando, achando que sou alguma coisa porque o Senhor está me usando em uma determinada obra. É muito fácil acontecer isso, irmãos, porque é a carne, né? E a carne tem que ser deixada no seu lugar de morte. E se a gente não vigiar, né, ela vai tomar um lugarzinho em nossos corações. Se a gente não vigiar, Satanás, com seus ardis e sua sutileza, vai, vamos dizer assim, incentivar a carne em nós, né? Vai, me esqueci a palavra, mas como que fazer com que a carne se manifeste. Então, tudo isso sempre é nesse pensamento, nesse entendimento de que, né, em nós mesmos, de nós mesmos, não há nada de bom. Tudo vem do Senhor, né? Tudo vem do Senhor. Então, se estamos fazendo alguma coisa na obra do Senhor, vamos glorificar a Ele, né? Eu lembrei aqui, acho que é Gálatas no final, né? Gálatas, capítulo 6, Paulo fala como... Enquanto o Dal abre aí, eu vou abrindo aqui também para pegar o versículo correto. Gálatas, capítulo 6, no final do livro de Gálatas, né? 14, Dal. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, meus irmãos, esteja longe de nós nos gloriarmos, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Ter esse pensamento, ter essa palavra de Deus em nossos corações, a gente está sempre nos lembrando, né? Claro, né? Toda a palavra de Deus, você vai ver, tem coisas que a gente tem que estar sempre nos lembrando, né? Mas, né, hoje o Senhor está nos falando isso aí, então a gente guarda no coração, né? E aí vai ter momentos em que ele vai nos lembrar para a gente trazer a nossa memória, a gente ir lá ler de novo, mas é assim, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem porquê, né, eu estar diante do irmão que está me gloriando de alguma coisa.
Não tem porquê. Né? Eu estar diante do irmão, estar me gloriando e me achando mais do que o irmão. Não existe isso. Não pode existir isso, né? Vamos dizer assim, vou falar mais corretamente. Não pode existir isso no meio, entre os irmãos, na igreja de Deus. Porque a palavra tem nos ensinado isso, tem nos mostrado isso, tem nos dado essa luz, tem nos guiado assim. Então, a gente procura, sim, então, colocar em prática aquilo que a palavra tem nos ensinado. Né? E tem também o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos capacitando para isso. Que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo habita nele, ele tem uma nova vida, tem o Espírito Santo e tem o Senhor Jesus Cristo, intercedendo por nós lá do céu. Todo instante. Me veio um versículo aqui também de 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, que fala que as tribulações que vêm para nós, né, com nossa experiência, a gente pode ajudar os outros irmãos que não passaram por aquilo, e Deus nos dando essa experiência, nos exortando, a gente vai ajudar os outros irmãos. Certo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, tá vendo? Todos nós estamos no mesmo barco. Qual barco? Precisamos do consolo do nosso Deus, né? Estamos aí e, sendo assim, a gente tem que ter esse pensamento aí, ó. Deus me consolou, então tá me dando capacidade também para consolar o meu irmão que precisa, né? Não é isso aí, Danilo? Esse pensamento que você quis trazer para a gente? Irmão, com certeza. Eu lembrei porque o irmão falou da fé de outro irmão, né? Porque, tipo, não é todo mundo que passa as mesmas aflições, né? Então, alguém que passou aquela aflição e Deus consolou, se o outro irmão passar pela mesma, com certeza, pela vontade de Deus, o irmão pode ajudar, porque ele já passou por aquilo, né? É muito edificante isso aí já. Com certeza. Então, irmãos, a gente vai concluir por hoje, né? Já lemos ali, o resumozinho ali. O resumo é bom, depois o irmão pode pegar e ir verificando lá nos capítulos, mas foi um resumo ali no final que o irmão Brucense colocou. E eu creio que na próxima leitura é o capítulo 15 ainda, mas acho que é nos versos a partir do 14 em diante, tá? Você abre lá, Dal, para os irmãos tirarem o print aí. Isso aí, ó. Que vai falar do itinerário de Paulo, capítulo 15, do verso 14 ao 33. Tá bom? Então, para a próxima leitura de terça-feira, no estudo aí de Romanos, através do estudo da Epístola de Romano do irmão Bruciense, tá bom? Vou estar aqui, parando aqui a gravação, para a gente, então, estar agradecendo.